Olá, bom dia, meus colegas. Hoje, 24 de junho, né, dia de São João, na nossa quarta-feira, quando a gente tem uma aula. Então, para a gente não perder tempo, vamos correr, pegar nosso livro de geografia, tá? E abrir na página 132. O livro já está visualizado aqui na tela, ok? Então, vamos pegar aí e vamos ver o que trata aí a continuidade do nosso livro. Inclusive, me desculpem, mas não é a página 138. A gente começa, na realidade, na página 130, eu já estou. Na realidade, é na página 131, tá? Vocês me desculpem aí, mas é o que a gente está trabalhando, justamente a questão do processo de industrialização do continente europeu. Tá? Então, aí, fazendo um retrospecto do que a gente já trabalhou na semana passada, a gente já viu que o processo de industrialização, a revolução industrial em si, começou na Inglaterra, no continente europeu, lá a partir de 1750, meado do século XVIII. E então, podemos concluir que o continente europeu, os países do continente europeu, foram os primeiros a se industrializar, levando em consideração que a indústria é a base do desenvolvimento econômico. Então, no contexto histórico, aí eles foram os pioneiros. Por isso, tem o meu chavão que entre os 20 países mais ricos do mundo, mais desenvolvidos e industrializados, tá? 15 estão no continente europeu. Sou manjado por causa dessa atenção, mas sem problema, vamos em frente. Tá? Então, aí a gente já trabalhou o desenvolvimento da indústria tecnológica dos países da Europa Ocidental na aula passada, não foi isso? Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar aí a indústria do leste europeu. Tá? Então, uma diferença pequena aí desse processo de industrialização é que durante a Guerra Fria, com a divisão econômica do mundo entre capitalismo e socialismo, o leste europeu, a gente já sabe, ficou com um regime socialista. E eles priorizavam os investimentos na indústria bélica, a indústria de armamento, a indústria voltada para a guerra, com a produção de automóveis para a guerra, de jipes, caminhões, tanques, podemos dizer fragatas, os aviões que eram produzidos eram voltados para a guerra, submarinos. Então, todos os meios de transporte que eram produzidos, eles tinham muito voltado para a guerra, enquanto na Europa Ocidental a produção era voltada para o consumo, como num bojo total da sociedade. Então tinha investimento em tecnologia, ok? Então isso aí é mais ou menos o que ele vem falando com toda certeza aí, e lembrando que a indústria era a indústria pesada, a indústria que mais polui, a indústria, o lado sujo da indústria, a indústria de base, que trabalha com a base da indústria, com os produtos pré-industrializados. Entre eles, nós temos aí o alumínio, o aço, o cimento, produtos químicos, aí muitos aí que são produzidos aí por indústrias de base, indústria química. Vamos ver o que o autor coloca aqui na página 131. Então, ele diz aqui que durante a vigência do socialismo no leste europeu, como a gente já acabou de comentar, as indústrias de base, então vocês podem até grifar aí, receberam maiores investimentos em detrimento dos setores de bens de consumo, e de tecnologia de ponta, tá vendo? Provocando um atraso tecnológico em relação ao restante da Europa. Até hoje se sente isso na divisão regional do continente europeu. Então, a Europa Oriental tem essa característica devido ao período da bipolarização. Continuando aí na leitura, ele diz que com a transição para o capitalismo, a região enfrentou um período de crise, aprofundando o abismo tecnológico em relação à Europa Ocidental. Claro, não se muda um parque
industrial, com uma indústria caracterizada um parque industrial caracterizado com a presença de mais indústria de base, para uma indústria de tecnologia de ponta da noite para o dia. Então, isso, como ele diz aqui, na década de 2000, com a ajuda da União Europeia, que visava diminuir as disparidades econômicas no continente, incentivos fiscais, não mão de obra mais barata que da Europa Ocidental e mercado consumidor em expansão. Os países do leste europeu atraíram muitas empresas que reestruturaram o parque industrial. Então, quando terminou a Guerra Fria, para a década de 90, para o início do século, ou melhor, para o terceiro milênio, né, o primeiro século, aí, a primeira década, né, década de até 2010, e agora a gente está em 2020, na segunda década aí do século 21, já estamos na virada já para pegar aí a década de 20, então, que vai ser a terceira década já. Então, esse processo, esse período aí, houve grandes investimentos. Ora, as empresas multinacionais da área da construção civil, da área de infraestrutura básica, todas elas olharam como filão a Europa Oriental, haja visto o atraso que eles tinham nesse setor. Então, muitas empresas multinacionais, a europeia mesmo, e outras de outros países também, fora da Europa, investiram no leste europeu. Então, o que ele diz aqui? Os países do leste europeu que apresentaram importantes centros industriais são a Rússia. A Rússia que comandou a União Soviética, ele diz que é um dos países mais industrializados do mundo, vale ressaltar isso. A Polônia, a Hungria, a República Tcheca, a Eslováquia, a Romênia, a Geórgia, a Armênia, o Azerbaijão. Esses países aí se sobressaíram com o processo industrial. Sem esquecer, o livro não está falando aqui o autor, mas não podemos esquecer que a Alemanha Oriental tinha essa característica também do resto do leste europeu. Então, a Alemanha Oriental ela tinha um atraso tecnológico aí quando acaba o período da bipolarização. Lógico que empresas da Alemanha Ocidental trabalharam muito no lado oriental quando houve a reunificação da Alemanha, esse processo. Hoje a Alemanha é um dos países mais ricos do mundo, mais desenvolvidos e industrializados da Europa. E a indústria, como a gente já falou, a indústria de base é chamada de indústria suja, é a parte suja da indústria, do processo industrial, principalmente no seu processo produtivo. Vamos ver aqui o que é que o autor vem nos colocar em relação a isso, né? Indústria e ambiente. Então, ele diz aqui que, em geral, a legislação ambiental de países europeus defende que a modernização da indústria deve ser acompanhada pelo controle de emissões de poluentes e pela introdução de tecnologias para uma produção mais limpa, com toda certeza. As leis ambientais, somadas às necessidades de matéria-primas, fontes de energia e mão de obra barata, têm contribuído para a transferência de fábricas europeias mais poluidoras para países menos industrializados, e com leis e fiscalizações menos rígidas. Assim, países europeus privilegiam indústria que causam menos impactos ambientais, como as de informática, eletrônica, robótica e telecomunicações. E as empresas que produzem, por exemplo, que trabalham com a siderurgia, que produz o aço, que causa um impacto muito grande, a indústria química também, elas eu falo trazida porque o Brasil é um país de terceiro mundo e muitas indústrias de empresas multinacionais europeias, elas mandam as suas filiais para os países do terceiro mundo, e o Brasil está inserido nesse contexto. Então, nós temos muitas indústrias aqui poluentes que pertencem a empresas multinacionais que contêm indústrias no continente europeu. E quanto lá, como o autor coloca aqui, eles privilegiam aí as indústrias de tecnologia de ponta, que causam pouco impactos ambientais, como a indústria de informática, indústria de eletroeletrônico, indústria que produz, trabalha com a robótica, indústria que trabalha com a produção de telecomunicações. Então, tudo isso daí é privilegiado aí no continente europeu, enquanto
a indústria de base dessas empresas multinacionais são levadas aí para países de terceiro mundo, que têm leis ambientais mais frágeis, né? E que, quando são severas, não são cumpridas. Por exemplo, o Brasil tem uma das melhores leis de proteção ambiental, principalmente no que diz relação à indústria. O problema é que não são cumpridas no Brasil, né? O Brasil dito é um país com alto grau de corrupção, então é muito fácil poluir no Brasil e não ser, tá, punido severamente, como devia ser. Podemos ver aí o caso da Vale. Tá? Se fosse na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, essa empresa ia pagar aí umas multas milionárias pelos acidentes, por mortes e impactos ambientais que ela causou. Tá? Então, estamos falando aí do rompimento das barragens aí de Mariana, de outras aí que não me vêm na memória agora, né? Foram umas duas ou três, se não me falha a memória, mas duas a gente sabe que é de Mariana e a outra está me fugindo da memória, mas essas daí causaram impacto em morte e muito impacto ambiental. Então, essa empresa, a Vale, hoje em dia, ela é uma empresa multinacional. Tá? Ela já foi uma empresa estatal brasileira, quando era chamada de Vale do Rio Doce, mas aí governos passados fizeram o processo de privatização, que é característica aí do neoliberalismo, aí venderam a empresa. Hoje a empresa é multinacional e continua atuando no Brasil. Tá ok? Então, aqui nós temos, na página 131, o Parque Industrial em Moscou, na Rússia, uma foto de 2017. E nós temos aqui uma montadora de automóvel na República Tcheca. A Rússia tem uma indústria muito antiga, ela se destacou muito inicialmente no processo da Revolução Industrial, quando os parques industriais se expandiram, saíram da Inglaterra, ganharam todo o continente europeu. A Rússia foi um logo dos que trataram de se desenvolver economicamente através desse processo da industrialização. Então, aqui duas maneiras aí da gente observar a diferença. Estamos vendo uma com várias chaminés aqui, poluindo bastante, aí é um parque industrial, e aqui uma indústria dotada de tecnologia de ponta, uma indústria automobilística. Tá ok, meus colegas? Então, vamos passar aí para a próxima página, que é a página 132 agora, propriamente dito. A gente trabalha aí com outra atividade econômica levado muito a sério na Europa, que dá muito dividendo, que é o turismo. Tá ok? Então, aqui a gente tem logo essa tabela aqui de análise, que é um quadro e o gráfico aqui ao lado, o gráfico de barras aqui ao lado, que a gente vai ler, tá? Aprender a ler, a gente já sabe, né? Vamos só dar o andamento aí dessa leitura. O quadro, tá? Aqui, o quadro de análise aqui, ele vem mostrando que a Europa, aqui ele diz o mundo turistas internacionais em milhões, isso em 2018. Então, a Europa aí, ela ultrapassou a casa aí dos 673 milhões de turistas ao longo do ano de 2018. A Ásia e o Pacífico, os países localizados lá na Bacia do Pacífico, tanto o Japão, a China, a Coreia do Sul, e outros países, o próprio Austrália, todos esses países aí fazem parte do Pacífico. Eles tiveram aí em torno de 323 milhões de turistas internacionais na região, praticando turismo e deixando um lucro muito grande aí nos países. Mas vamos ver aqui, lembrar que a Europa, praticamente o dobro. No continente americano, 211 milhões de turistas, né? Poderíamos ter um incentivo maior, principalmente aqui no Brasil. Se a gente tivesse um incentivo maior no turismo receptivo, inclusive, com toda certeza teríamos um ganho muito maior. Continente africano, 63 milhões de turistas internacionais, e no Oriente Médio, 58. O Oriente Médio vive esporadicamente em conflitos entre países aí. Então, ele, apesar de ter uma riqueza histórica muito grande,
tá? Ele é pouco visitado comparando com outros países, aí, com outras regiões. Tá? Então, isso daí mostra aí para a gente que a Europa se destaca com o turismo. Aqui nós temos uma tabela desculpa, um gráfico de barras, tá? E aí a gente vê os países, tá? No mundo, aí, os países mais visitados em milhões de turistas, esse 2017. Então, temos aqui a França, temos a Espanha, são os mais visitados aí por turistas. Nós temos aqui os Estados Unidos, já foge do continente europeu, já estamos aqui no continente americano. Aí a China aqui na Ásia, tá? E não estou conseguindo ler aqui, bora ver se consigo ampliar mais um pouco, só para a gente fazer essa leitura. Né? É a Itália. Tá? Então, temos aqui França, Espanha e Itália. Está entre os 5 países mais visitados, tá? Com o maior número de mais visitados, em milhões de visitantes, milhões de turistas, isso em 2017. Tá? Então, é essa informação que o gráfico de barra traz. Tá? Então, temos aqui França e Itália, para a gente ter essa noção aí, como a Europa investe bastante na questão do seu turismo. Ela tem muito contexto histórico aí no continente europeu e muita gente procura, até mesmo para estudo, termo de estudo. Tá? Aqui na própria página 132, nós temos 2 exercícios valendo. Tá? São fáceis para caramba, mas eles vão valer aí na nossa pontuação qualitativa. Tá? Então, a primeira pergunta aqui, eu só vou trabalhar com vocês da mesma forma como eu vou trabalhar aqui. Né? Aí ele diz, que continente e país recebe mais turistas de acordo com os dados do quadro do gráfico? Ora, a gente acabou de ver o gráfico, acabou de ver o quadro. Então, tem o continente, tem um país. É muito fácil para vocês. Eu acho que o autor está brincando com a inteligência de vocês, mas sem problema. Isso daí é para a gente ir treinando, que tem mais exercício lá na frente. Ok? A segunda questão aqui está apagado, né? Porque meu livro é do professor, tinha a resposta aí, eu coloquei umas questões que apareceu a resposta, sem problema. Então, aqui, a segunda questão. Dos países que vai receber turistas, quais se localizam na Europa? Acabamos de ver também, eu mesmo frisei aí para vocês. E aqui tem uma leitura tem uma leitura aqui que é para vocês fixar esse conhecimento. Posso fazer a leitura brevemente com vocês para a gente acabar a aula de hoje. Ele diz aí, o turismo é uma das atividades econômicas mais expressivas da Europa. Cada ano, milhões de pessoas visitam os atrativos históricos, culturais e naturais do continente. Essa atividade contribui para a divulgação e a valorização das riquezas culturais, da relevância histórica e das paisagens naturais, além de ser importante para a geração de emprego e renda para a população. Embora o turismo contribua para as economias locais, parte da população de algumas cidades europeias tem se manifestado contrária a essa atividade, alegando que gera impactos negativos, como o aumento do preço de imóveis e aluguéis devido à alta procura por turista. Com toda certeza. Né? Toda a situação aí econômica tem os seus prós e contras. Né? Tem gente que ganha, infelizmente, tem gente que sai perdendo ou ganhando menos. Tá? Diante dos impactos e da insatisfação, alguns governos controlam o número de turistas, cobram taxas por turista, limitam o número de aluguéis por temporada, entre outras ações. Aqui uma imagem, uma foto de manifestação aí, manifestante em Barcelona, em um ato contra o turismo em massa na Espanha, esse movimento aqui, essa manifestação datada aí de 2018. Tá ok, meus amigos? Então, o que é que a gente trabalhou aqui? O leste europeu, a indústria no leste europeu, a poluição, que é a indústria, trabalha aí, principalmente a indústria pesada, e na próxima aula a gente vai ver. A próxima aula a gente volta aí para trabalhar o setor de transporte, outro setor de serviço aí bastante desenvolvido no continente europeu. Mas isso a gente trata na próxima aula, tá ok?
Então, para vocês, a gente para por aqui hoje e na sexta-feira a gente volta. Já tem esses 2 exercícios